Jesus é o Senhor. Pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Irmão e irmã, são dois temas fundamentais que nós refletimos na liturgia de hoje. O primeiro, Cristo, e o segundo, a igreja. Eles são inseparáveis. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Por isso, para seguir a Jesus Cristo, é preciso ser igreja. Não existe forma autêntica de seguir a Jesus, de ser o seu discípulo, se nós não estivermos também como discípulos e nos reconhecermos como irmãos num caminho em conjunto. E são duas perguntas que são apresentadas a nós hoje. Quem é Cristo? E o que é a igreja? No Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? E as respostas são as mais variadas. E sempre Jesus é comparado a algum personagem do passado, algum profeta. Está no patamar de uma pessoa boa, admirável, mas nada além disso. Jesus é a novidade do reino. E sempre as pessoas no senso comum, na sua época, vão associá-lo a alguma figura passada,
Jesus está ali presente e Ele traz o Evangelho. Sabe o que a palavra boa notícia, boa nova quer dizer? Evangelho. Ou vice-versa. Se você perguntar, o que é Evangelho? É justamente uma boa notícia. E é justamente isso que Jesus traz, a nova notícia, que é a sua vida, que é o seu ensinamento. E ele pergunta depois aos discípulos, e para vocês, quem eu sou? Iluminado pelo Espírito Santo, não por esforço do raciocínio, mas pela graça de Deus, Pedro responde em nome da comunidade dos discípulos. Ele é porta-voz daqueles que acreditam em Jesus. Ele diz assim, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Então ele reconhece Jesus como aquele que os profetas anunciaram. Ele admite que Jesus é Deus. Tem muita gente hoje que cita Jesus em palestras, que menciona Jesus em livros, os mais diversos, viu gente? De autoestima, de economia, de psicologia, enfim, né, os mais diversos assuntos, muitas das vezes, tem Jesus mencionado como uma figura que é realmente admirável na sua maneira de ser e agir. Mas Jesus não quer ser uma figura lendária, um mito. Jesus não quer ser um personagem como aquele histórico, não é, que é lembrado. Jesus está vivo e presente. E ele não é somente uma pessoa iluminada, respeitável, ele é Deus. Quando Jesus fala, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Por que Jesus fala o Filho do Homem? Porque ele é Deus que se fez homem. E Pedro, por sua vez, vai responder que ele é filho de Deus e também é Deus. Diante desta resposta, que na verdade é a comunidade que reconhece Jesus, né? Pedro ele só está falando em nome dessa comunidade. Diante dessa resposta, Jesus entrega as chaves do reino dos céus para Pedro. Sabe o que significa as chaves? As chaves são os plenos poderes. Você não tem a chave de segurança, né? Como uma senha. Quando Jesus entrega a chave, ele está mostrando que Pedro agora é aquele a quem foi confiado o acesso desse mistério do reino dos céus. Ele, o primeiro Papa. Se alguém dá a senha do seu celular para o cônjuge, para o namorado, para a namorada, isso é um gesto de confiança, não é? Só se confiar muito para fazer isso. Não quer dizer que a outra parte tem que ficar bisbilhotando também, porque quem confia não precisa ficar investigando, não é? Mas também, quem é confiável não precisa esconder. Então, a confiança é mútua, né? E nós vemos que Pedro, que confia em Jesus e o segue, agora recebe de Jesus também a confiança com as chaves que são a chave do poder. Mas não é um poder entendido como nós o compreendemos aqui na terra. O poder que é domínio, poder que é controle, está acima de alguém. Não se trata disso, mas é o poder que é serviço. Que é sempre a possibilidade de ser uma autoridade e se colocar a serviço de muito mais pessoas a partir da responsabilidade que se tem. E daí nós vamos lá para a primeira leitura e nós ouvimos falar que um ministro do rei, ele é destituído do seu cargo. Então, dentro do esquema monárquico, né, o rei tinha vários ministros, mas havia um ministro de suprema confiança, e a esse era dada a chave do palácio. E a palavra fala que um certo ministro, com um nome até difícil de pronunciar,
ele é o Sobna, ele é destituído do seu cargo, porque ele se usa do seu poder para o benefício próprio, e não para servir ao reino. Então esse poder lhe é tirado, porque o poder, ele tem que ser serviço. Do contrário, meu irmão, minha irmã, ele pode causar até destruição. Não só na própria vida de quem faz mau uso dele, mas muito mais na vida de outras pessoas. E ele não dura para sempre, não é? Pois bem, agora um outro ministro é instituído. E a esse ministro é dada a chave do reino, que é a chave do castelo. E o rei não dá na sua mão, e sim coloca no seu ombro. Estranho, né? Mas pense bem, com portas tão grandes como a de um palácio, a chave só poderia ser grande. Mas o sentido de colocar a chave aqui no ombro é mostrar a responsabilidade que essa pessoa tem. Porque tendo a chave do palácio, o ministro encarregado dessa função podia dar acesso às pessoas ao rei. Ele selecionava quem falaria com o rei. E, enfim, ele tinha acesso e plenos poderes na ausência do rei. Agora nós vamos voltar lá para Pedro. A ele é dada a chave do reino dos céus. Se a Eliacim, que é esse ministro do Antigo Testamento, foi dito o seguinte, vamos procurar o que é falado para ele. Ele abrirá e não poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Isso é que é dito a Eliacim, o ministro do rei. A Pedro é dito, eu te darei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado ao céu, tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então veja só, a autoridade que é dada a Pedro, o primeiro Papa, mas não é uma autoridade que subjuga as pessoas, mas que faz com que elas se aproximem de Deus. A chave é para abrir a porta de uma casa, de um carro, de algum ambiente. Então, Pedro é aquele que abre as portas para as pessoas. E as chaves simbolizam a capacidade de interpretar aquilo que Jesus disse. A Bíblia não fala sobre muitos assuntos. A Bíblia não fala sobre clonagem, a Bíblia não fala sobre tráfico de drogas, e, aliás, nem inteligência artificial e outros assuntos, né, que nós temos nesse século, outras questões inquietantes. Mas a Bíblia fala de princípios que servem de base para que nós possamos fazer uma leitura sobre essas realidades e ter a certeza daquilo que Deus nos pede. Então o Papa é aquele que, ao interpretar a palavra de Cristo, seguramente com a graça do Espírito Santo que lhe é conferida, ele ensina o povo, a igreja, dentro daquilo que é proposta de Jesus Cristo. É esse o sentido das chaves e a grande responsabilidade que ele tem. Uma missão que é grandiosa, que nós não conseguimos compreender. E onde entra a igreja nisso? A igreja é esta comunidade que está com Pedro. São os discípulos. São aqueles que acreditam em Jesus Cristo, são aqueles que devem testemunhá-lo pelo mundo afora. São os seguidores de Jesus. Mas os seguidores do Cristo não são como os seguidores que nós temos nas redes sociais, né? Hoje nós temos muitas pessoas que se destacam, personalidades, pessoas que têm uma desenvoltura no falar, algumas até tratam de assuntos que elas têm domínio, e é muito interessante, não é? A gente ter acesso a conhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas tem muita gente também que se arrisca a falar sobre tudo de forma rasa, sem entender quase nada e convencer a muitas pessoas, tendo muitos seguidores através de técnicas, né, de comunicação, que fazem com que as pessoas realmente passem a segui-lo e até a admirá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é esse tipo de seguidor que Jesus quer.
Jesus não precisa de seguidores que são admiradores, fãs seus. Jesus precisa de seguidores, discípulos que o imitem, que o sirvam e que também sirvam ao reino de Deus. A Pedro é dado as chaves, a autoridade de servir. Ao padre uma vocação específica como pastor. E a vocês, leigos, algo maravilhoso, que é a possibilidade de chegar às pessoas onde nós, padres, não conseguimos chegar. A palavra leigo, como eu dizia no começo da missa, nada tem a ver com inferioridade, com falta de aptidão, como a gente usa comumente. Embora a igreja tenha sim uma hierarquia, não é? Os bispos, né? Os padres, os leigos, né? Junto aos religiosos, não quer dizer que é uma escala de domínio, sim, de autoridade, com papéis diferentes, missões diferentes e a responsabilidade que cada um tem diante da evangelização e da missão que recebe. Então vocês também têm uma grande responsabilidade, porque vocês estão aqui exercitando a fé, não só ouvindo, mas rezando, participando. Então, haverá momentos em que você estará em alguns ambientes em que o padre não estará, em que o representante de Cristo, que é o Papa, não estará e não chegará com a mensagem, mas a mensagem pode chegar através de você, no seu trabalho, com os seus amigos, na faculdade. E eu digo que aonde as palavras não chegam, o testemunho alcança. Existem situações em que talvez as palavras não vão convencer as pessoas, mas o testemunho, a maneira de viver, vai tocar, vai questionar, vai fazer as pessoas pensarem, vai atrair. E os cristãos leigos que são vocês, têm esta grande missão de ser luz no mundo, em todos os locais. Às vezes eu atendo algumas pessoas e elas dizem assim: padre, eu estou aqui porque eu tenho um amigo, uma amiga que é muito de igreja e conversou comigo e me fez pensar, por isso que eu procurei buscar algo mais, né? Eu estou aqui porque alguém indicou, eu estou aqui porque tal pessoa. Então perceba, sempre há alguém, um cristão, que é sinal de Jesus Cristo, que é uma ligação entre a igreja e tantas outras pessoas. Eu, como sacerdote, dentro da autoridade do serviço que me foi dado, num dado momento sobre esse altar, eu ofereço aqui, junto ao pão e o vinho, a sua vida, as suas preces. Eu não sei o que você traz no teu coração, mas no momento em que eu elevo aquela patena, que é esse disco dourado de metal, com a hóstia e depois o cálice, eu estou ali apresentando a Deus os anseios, o trabalho, as expectativas, as angústias, também os sofrimentos de todos. Então eu elevo a Deus em nome do povo, da igreja aqui reunida, tudo isso. E vocês podem elevar a Deus na prece que vocês trazem, tantas realidades que vocês veem de perto e que vocês podem iluminar com a oração e com a presença. Busquemos então ser igreja. Hoje tem muita gente que se diz cristã e diz assim: Cristo sim, igreja não. Não, né? Eu já sigo a Jesus Cristo e eu gosto de ler a Bíblia, eu interpreto. E são pessoas que estão desvinculadas da comunidade, né? De um segmento, de uma igreja. E se torna cada vez mais crescente essa categoria de cristão. Só que são pessoas que vivem também numa fé muito individualista, uma religião que na verdade é criada por ela mesma, não é? Pega uma coisa aqui que me convém, isso daqui não, isso daqui já não quero, né? Isso daqui eu acho bom para mim, faz sentido para mim, né? E quando a gente vê, ao invés da gente agir como imagem e semelhança de Deus, a gente está construindo um Deus à nossa imagem e semelhança. Eu já disse isso em outras homilias, porque justamente é isso que acontece
quando se busca uma fé muito particular. Nós temos a necessidade de ser igreja, não é? De nos reunir. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que onde 2 ou mais estiverem reunidos no meio dele, ele estaria ali presente. Nós somos igreja, nós somos um corpo, nós somos membros diferentes, com dons diversos. E cada parte do corpo tem a sua função, tem a sua importância. Se alguém acha que a cabeça, o cérebro é mais importante do que outras partes do corpo, quando machuca um pé, ou num caso até mais grave, quando tem que amputar uma perna, sabe o quanto ela faz falta, não é? Então todos os membros da igreja têm o seu valor. Que nós possamos hoje responder para nós mesmos: quem é Cristo para mim? E mais ainda, reafirmar a importância de nós sermos igreja, caminharmos juntos, sabemos para onde nós vamos, seguir a Jesus Cristo, imitando-o, servindo-o e vendo-o em cada pessoa que nós encontramos ao longo da nossa semana. Creio em Deus Pai,